Sejam muito bem-vindos ao canal, que é dedicado aos fãs de Light Novel com mundos de cultivo e matança. Vamos para a novel. Depois de escolher as armas para devorar e clicar em subir de nível para a lâmina abissal. A lâmina abissal de repente soltou um mugido de dragão. Incontáveis chamas negras começaram a emergir da lâmina da espada. As chamas negras então se transformaram em uma cabeça de dragão, imediatamente mordendo as armas que haviam sido escolhidas. O dragão devorou as armas, mordida por mordida. Num piscar de olhos, a chama negra devorou todas as 11 armas de ferro misterioso, e todas as suas essências fluíram para a lâmina abissal. A lâmina abissal não parecia mais um atiçador de fogo, e agora emitia uma leve sensação fria de afiação. A cor e o brilho da lâmina também se tornaram mais rústicos, semelhantes a uma lâmina coberta de poeira por muitos anos. Quando Xifeng segurou a lâmina abissal mais uma vez, a arma pareceu um pouco mais pesada do que antes. Ele sentiu uma sensação refrescante quando sua mão envolveu o punho da espada. Xifeng então balançou a espada algumas vezes. O ar era como papel, fazendo sons de rasgo enquanto ele o cortava. O chefe da loja de armas também era um especialista em forjamento. Quando ele viu isso, sua boca se abriu em choque. Ele quase até tirou seu cavanhaque. A arma de aparência comum era tão afiada que poderia facilmente superar uma arma de ouro fino. Se fosse utilizada corretamente, poderia até mesmo quebrar uma arma de bronze com um único golpe. Boa espada! Xifeng balançou a lâmina abissal mais algumas vezes. Depois de aumentar o nível da espada, Xifeng sentiu que ela havia se tornado muito mais adequada para ele. Ele então verificou os atributos da lâmina abissal. Lâmina abissal, arma mágica, espada de uma mão. Poder de ataque 39. Todos os atributos mais 14. Velocidade de ataque mais 5. Ignore o nível do monstro em 5 níveis. Os ataques têm 15% de chance de causar 2 vezes o dano, 10% de chance de induzir maldição da perdição, reduzindo todas as estatísticas em 40%, durando 30 segundos. Se o portador pertencer a qualquer classe de espadachim, todos os níveis de habilidade mais 2. Aumenta os pontos de habilidade grátis recebidos em 2 pontos para cada aumento de nível. Equipamento nível 5. Pode ser nivelado. Devore 10 equipamentos bronze nível 10 e um equipamento ferro mistério nível 10 para subir de nível para o nível 10. Pode ser evoluído, desconhecido. Habilidade adicional 1, Matança Fantasma. Cria instantaneamente um clone. Você pode controlar este clone. O clone terá 50% dos atributos do corpo original e todas as habilidades. Ao mesmo tempo, o clone e o corpo original podem ser trocados. Duração de 35 segundos. Tempo de espera, 5 minutos. Habilidade adicional 2, União Abissal. Prende inimigos e impede movimento, reduzindo a defesa em 100%. Duração de 3 segundos. Tempo de espera, 1 minuto. Habilidade adicional 3, Corte dos 9 Dragões. Cria instantaneamente 9 fantasmas da lâmina abissal para o portador usar. Cada espada fantasma é capaz de causar até 30% de dano. Duração de 24 segundos. Tempo de espera, 5 minutos. A lâmina abissal foi criada pessoalmente pelo mestre ferreiro Ulisses usando as presas do Rei Dragão Negro como material. É uma das 36 espadas famosas e está classificada em 31º lugar. No entanto, esta espada foi amaldiçoada pelo Rei Dragão Negro. Além de ser capaz de fornecer ao portador uma força imensa, haverá um retorno a cada período. No entanto, após ser remodelada por Jack usando um cristal estelar, a força do retorno foi bastante reduzida. Se o portador for incapaz de suprimir o retorno, o portador receberá a maldição do Rei Dragão Negro, reduzindo permanentemente todos os atributos em 50%. Não pode ser descartado. Não pode ser negociado. Os atributos da lâmina abissal aumentaram bastante. Só seu poder de ataque sozinho poderia rivalizar com uma arma de 2 mãos de ferro misterioso de nível 5. Com os atributos básicos incluídos, ela superaria em muito até mesmo uma arma de 2 mãos de prata secreta de nível 5. Era uma arma de uma mão que tinha o poder destrutivo de uma arma de 2 mãos. Além disso, uma espada de uma mão era muito mais leve e sua velocidade era muito mais rápida. Isso significava que a lâmina abissal possuía tanto o poder destrutivo de uma arma de 2 mãos quanto, ao mesmo tempo, a leveza e a velocidade de uma arma de uma mão. Essa era a parte aterrorizante das armas mágicas, e apenas mestres ferreiros eram capazes de forjar tais armas. Com tal resultado, Xifeng estava ansioso pela ascensão da lâmina abissal ao nível 10. Originalmente, Xifeng pretendia vender a espada grande de ouro fino de nível 10 que ele havia obtido do Templo do Sol. No entanto, ele descartou essa noção. Se ele deixasse a lâmina abissal devorar essa arma, ele se perguntou quanto de aumento a lâmina abissal teria. No entanto, era apenas um pensamento de Xifeng. Para obter um aumento geral positivo, não seria possível depender apenas de uma única arma.
Xifeng precisaria, no mínimo, combiná-la com 10 armas prata secreta de nível 10. Atualmente, até mesmo armas de ferro mistério eram tão raras quanto uma pena de fênix, sem mencionar as inestimáveis armas prata secreta. Após embainhar a lâmina abissal, Xifeng pegou um pergaminho de retorno e começou a entoar um cântico, retornando para a cidade da Folha Vermelha. Se ele corresse de volta, ele, com 100% de chance, estaria atrasado. Se ele fizesse a deusa da neve esperar por ele, ele não ousaria pensar nas consequências. Cidade da Folha Vermelha, área comercial. Depois que Xifeng se transformou de volta à sua aparência original, ele fez alguns pequenos ajustes na aparência do conjunto de equipamento Lua Prateada. Agora parecia mais um conjunto montado de equipamento bronze. Se Xifeng aparecesse na frente de Neve Gentil com sua aparência original, ela definitivamente acharia algo suspeito sobre isso. Naquela época, Xifeng não acharia fácil se explicar. Irmão Feng, chegamos. Blackie se levantou e gritou ao ver Xifeng se aproximando. Os outros também se levantaram para dar boas-vindas a Xifeng quando viram se aproximando, enviando olhares de apreciação para ele. Se Xifeng não tivesse deixado Blackie carregá-los, eles provavelmente não teriam conseguido chegar ao nível 5 tão rápido e, muito provavelmente, ainda estariam lutando no fundo das fileiras. Atualmente, a maioria dos jogadores veteranos em Domínio de Deus eram nível 4, e uma minoria havia alcançado nível 5. No entanto, não havia nada de ótimo no equipamento que eles estavam usando. Se os jogadores veteranos tivessem sorte, eles poderiam possuir uma ou duas peças de equipamento de bronze que tivessem bons atributos. Apenas aqueles jogadores especialistas possuiriam 6 ou 7 peças de equipamento de bronze. Por outro lado, cada um deles agora possuía 7 ou 8 peças de equipamento de bronze. Originalmente, essa razão por si só já os fez serem extremamente gratos a Xifeng. Todos eles decidiram continuar seguindo Xifeng. Eles nunca pensaram que Blackie estaria realmente disposto a assinar um contrato com eles, permitindo que eles se juntassem à oficina Asa Zero e se tornassem um de seus membros oficiais. Eles também poderiam desfrutar de um salário mensal de 4.000 créditos. Eles não eram apenas tolos jogando um jogo. Eles sabiam o tratamento que um membro oficial recebia em outras oficinas. O tratamento para membros oficiais de oficinas de alto escalão na cidade recebia apenas um salário mensal de 3.000 créditos. Mesmo assim, muitos jogadores veteranos ainda tentavam se infiltrar nessas oficinas de qualquer maneira que pudessem. Enquanto isso, eles eram apenas um bando de novatos, mas, na verdade, tinham um salário mensal de 4.000 créditos. Essa situação era como um sonho para eles. Embora eles tenham pedido para diminuir o tratamento que receberam, Blackie rejeitou firmemente todos eles. Ele disse que Xifeng havia declarado pessoalmente como tal, e nenhuma mudança foi permitida. Desamparados, eles só puderam assinar o contrato, tornando-se membros oficiais da oficina Asa Zero. Embora parecessem bem agora, no fundo de seus corações, eles tinham muita clareza sobre suas próprias forças. Era praticamente impossível para eles serem convidados para uma oficina. Seria uma coisa boa se pudessem se tornar membros externos, para não mencionar membros oficiais. Xifeng deu uma olhada rápida no equipamento de todos. Com base em seus muitos anos de experiência, ele podia estimar aproximadamente os atributos de um equipamento. Os atributos básicos do equipamento que os membros de seu grupo estavam usando definitivamente excederam os membros de elite de muitas guildas pequenas. No entanto, ainda não era o suficiente. Vamos fazer uma viagem ao armazém primeiro. Todos estavam confusos. O que eles iriam fazer no armazém? No entanto, eles não questionaram a decisão de Xifeng, apenas o seguiram. Chegando ao banco, Xifeng recuperou todos os equipamentos que poderiam ser usados pelos membros de seu grupo. Ele obteve todos os equipamentos dos baús de tesouro que abriu na Floresta do Luar. Cada peça do equipamento tinha atributos extremamente bons. Todos ficaram estupefatos quando viram o equipamento. Eles tinham incessantemente triturado monstros e até matado alguns elites. No entanto, todos os seus ganhos combinados não podiam nem rivalizar com o equipamento que Xifeng havia obtido sozinho. A qualidade era, claro, muito maior. Era todo equipamento bronze nível 5, superando o equipamento nível 2 ou nível 3 que eles obtiveram aos trancos e barrancos. Irmão Feng, quantos monstros elite você realmente matou? O coração de Blackie estava cheio de choque. No entanto, ele não permaneceu cortês enquanto trocava todos os seus equipamentos que podiam ser trocados. Depois de fazer isso, o conjunto de equipamentos em sua pessoa era apenas um pouco mais fraco do que um conjunto de equipamentos bronze nível 5. No entanto, o cajado de ferro misterioso nível 5 que ele empunhava facilmente compensava essa lacuna. Os outros membros do grupo também trocaram completamente seus equipamentos. Seus atributos básicos agora superavam em muitos dos membros de elite de grandes guildas. Cada um deles trocou suas espingardas por canhões. Mesmo se eles entrassem em uma masmorra de 20 homens agora, eles ainda estariam cheios de confiança.
Shi Feng examinou os atributos de todos uma vez, balançando a cabeça em satisfação enquanto dizia: Vamos! Vale da Lua Negra, Cemitério da Lua Negra. Incontáveis lápides estavam ao redor de uma capela dilapidada. No meio da noite, era possível ouvir lamentos de agonia saindo das lápides. Enquanto isso, kobold assassinos vagavam pelos locais escuros e escondidos ao redor da capela em ruínas. Este lugar era o local mais famoso do Vale da Lua Negra. Devido a este lugar ser o mais próximo e a primeira masmorra de 20 homens ativada perto da cidade da Folha Vermelha, ele tinha grande importância para as muitas guildas estacionadas na cidade da Folha Vermelha. Comparado ao masmorra de 6 homens anterior, as várias guildas estavam prestando mais atenção a este masmorra de equipe. Isso porque as masmorras de equipe e as masmorras de grupo eram diferentes. Não só a dificuldade das masmorras de equipe era maior, mas o equipamento que caía delas também era melhor. Além disso, somente limpando uma masmorra de equipe uma guilda seria capaz de provar sua força. Além disso, havia uma gigantesca lista de glória ao lado do portão de teletransporte de cada masmorra de equipe. Nela, os nomes da equipe dos jogadores que obtiveram a primeira limpeza para a masmorra seriam listados para os retardatários admirarem. Claro, além do primeira limpeza, o recorde para o mais rápido a limpar uma masmorra também seria registrado, com o recorde reservado definido em 3 horas. Enquanto uma equipe ultrapassasse o tempo recorde, seus nomes seriam registrados. No entanto, esse recorde não era permanente, mas apenas temporário. Enquanto outra equipe pudesse obter um tempo recorde ainda menor, eles substituiriam os atuais detentores do recorde. Atualmente, os jogadores preencheram todo o cemitério da Lua Negra. Além das várias grandes guildas da cidade da Folha Vermelha, havia muitos grupos temporários tentando desafiar esta masmorra de equipe. É exatamente o esperado da competição para a primeira limpeza da masmorra de equipe. O equipamento desses caras é simplesmente lindo demais. Nosso grupo temporário não tem chance alguma de competir contra eles. Isso é natural. Por que você não olha quantas vezes essas guildas limparam as masmorras de grupo de nível 3 a nível 4? Até mesmo a equipe pertencente à guilda mais fraca aqui teria de 7 a 8 peças de equipamento de bronze em cada membro do grupo. Olhe para a União Marcial ali, todos os seus membros estão usando equipamento de bronze. O líder deles, Leão da Espada de Ferro, está usando o equipamento de conjunto presa de lobo que só pode ser obtido na masmorra de nível 4, Covil do Lobo Negro. O equipamento do Leão da Espada de Ferro pode ser considerado muito bom entre as guildas não classificadas. No entanto, olhe ali na guilda de terceira categoria, Coroa do Céu. O equipamento do vice-líder da equipe de elite deles, Passageiro do Vento, é o conjunto de equipamento Vento Espiritual obtido na masmorra avançada de nível 4, Fortaleza Fantasma. Os jogadores dos times temporários olhavam para o equipamento dos times da guilda com inveja. Eles falavam sobre os itens como se estivessem enumerando os valores de suas próprias famílias, e quanto mais falavam, mais baba vazava do canto de suas bocas. Somente os grupos de elite das guildas conseguiam limpar aquelas masmorras de grupo de alta dificuldade. Indivíduos não afiliados como eles só podiam olhar com inveja. Assim como todos suspiravam em admiração pelo equipamento dessas equipes de elite, Apunhalando o Coração da Aliança dos Assassinos liderou um grupo de jogadores. O equipamento do grupo era extremamente unificado. Todos os 20 jogadores usavam o mesmo equipamento bronze nível 4. Entre eles, as 2 adagas de prata penduradas na cintura de Apunhalando o Coração pareciam extraordinariamente radiantes. Droga, não pode ser, certo? Esses são espinhos de gêmeos que só caem do chefe final do modo difícil de Fortaleza Fantasma. Gritou em choque um assassino que era fanático por adagas. De repente, os líderes de equipe e os altos escalões das outras guildas lançaram olhares de soslaio para Apunhalando o Coração. O design e a cor eram exatamente os mesmos das informações exibidas no anúncio oficial. Como esperado de uma guilda de segunda categoria, a força da Aliança dos Assassinos não pode ser menosprezada. Eles conseguiram limpar o modo difícil de Fortaleza Fantasma sem que ninguém percebesse. Enquanto isso, até agora, nós apenas matamos o primeiro chefe do modo difícil. Passageiro do Vento suspirou com arrependimento. E daí se eles conseguiram limpar o modo difícil? Nós ainda começaremos do mesmo ponto de partida de agora em diante. A dificuldade de uma masmorra de equipe não é algo que uma masmorra de grupo pode comparar. Limpá-la depende mais dos comandos dados. Leão da Espada de Ferro franziu as sobrancelhas, bufando em desdém. Ele acreditava que suas próprias técnicas não eram mais fracas do que as de Apunhalando o Coração. Se ele não tivesse sido emboscado por aquele Feng, fazendo perder um nível, o grupo que ele liderava poderia ter sido capaz de limpar o modo difícil de Fortaleza Fantasma. Interessante. Quando o líder de Shadow, Zhang Lovei, ouviu as discussões das outras guildas, um leve sorriso apareceu em seu rosto. Ele era imensamente arrogante, como se não desse importância a nenhum desses jogadores. As várias guildas presentes não estavam dispostas a obedecer umas às outras.
Afinal, o domínio de Deus tinha começado recentemente, ninguém saberia o que o futuro traria. A aliança dos assassinos só era tão poderosa assim devido à sua forte fundação inicial. No entanto, a primeira limpeza para o cemitério da Lua Negra não poderia ser obtida apenas confiando em uma fundação forte. Na melhor das hipóteses, a aliança dos assassinos teria apenas uma pequena vantagem sobre as outras guildas. A primeira limpeza desta masmorra de equipe desta vez foi considerada uma troca de poder na cidade da Folha Vermelha. Quem obtivesse a primeira limpeza aumentaria seu prestígio na cidade da Folha Vermelha, melhorando o desenvolvimento de sua guilda. Teria um grande efeito em atrair novos jogadores para se juntarem às suas guildas. Todos olharam para o relógio. Ainda faltavam mais de 20 minutos para a abertura do cemitério da Lua Negra. Todos ficaram de lado, esperando pacientemente. Irmã Neve, este lugar é realmente animado. Xiao Yuya riu, puxando o braço delicado de Neve Gentil enquanto olhava ao redor. Neve Gentil assentiu. Ela olhou ao redor com um rosto indiferente, sua expressão tão fria quanto o gelo. Ela não prestou atenção nas guildas presentes. Em vez disso, ela estava procurando por um certo alguém. Embora Neve Gentil e seu grupo tenham se mantido discretos quando chegaram ao cemitério da Lua Negra, todos os olhares ainda estavam inconscientemente voltados para o grupo, incluindo os escalões superiores das várias guildas. Eles ainda possuíam a chance de competir no caso de guildas de segunda categoria. No entanto, era apenas um sonho passageiro para eles competir contra uma guilda de primeira categoria. A principal razão era que a lacuna entre uma guilda de primeira categoria e uma guilda de segunda categoria era muito grande. Não havia apenas uma diferença no número de jogadores na guilda, mas também havia diferença na qualidade dos jogadores e dos financiamentos. Só por estar neste lugar, Neve Gentil causou uma grande pressão sobre os escalões superiores das muitas guildas presentes. Quanto à causa dessa pressão, além da disparidade entre suas guildas, a disparidade entre força pessoal também era uma das causas. Enquanto alguém jogasse jogos de realidade virtual, certamente conheceria a deusa da neve. No entanto, esse nome não era um elogio à pele deslumbrante de Neve Gentil, mas à sua força assustadora. Como esperado da deusa da neve. O equipamento em seu corpo é provavelmente o equipamento de primeira linha disponível para jogadores neste estágio do jogo. Apunhalando o coração admirava interiormente a armadura de batalha vermelho-prateada que Neve Gentil usava. Este era o conjunto de equipamento Luz da Chama que só podia ser obtido na masmorra avançada de nível 5, Caverna de Lava. A Aliança dos Assassinos nunca conseguiu limpar esta masmorra. Além disso, este conjunto de Luz da Chama era um conjunto de equipamento ferro misterioso que só cairia da masmorra do modo difícil. O conjunto de equipamento era muito melhor do que qualquer outro equipamento, sem mencionar a espada grande do espírito flamejante de cor carmesim nas mãos de Neve Gentil. Era uma espada de 2 mãos prata secreta de nível 5. A arma em si poderia facilmente sobrepujar seu par de espinhos gêmeos de ferro misterioso. A pressão que esse conjunto de equipamentos dava aos outros especialistas presentes era enorme. Além do equipamento de ferro misterioso de Zhao Yueru e Xiao Yuyer, o grupo de Neve Gentil praticamente esmagou todos os outros no cemitério da Lua Negra. Como esses especialistas deveriam competir contra o grupo de Neve Gentil agora? Por que ele ainda não chegou? Depois de dar uma olhada ao redor, uma leve camada de gelo apareceu no rosto de Neve Gentil, pois ela não conseguiu encontrar a figura de Xi Feng em lugar nenhum. Neve, aquele cara devia saber que iria se humilhar, então não ousou aparecer. Por que não chamamos mais alguns membros? Zhao Yueru esticou seus impressionantes picos gêmeos, rindo deliciosamente. Neve Gentil pensou um pouco nas palavras de Zhao Yueru. A primeira limpeza do cemitério da Lua Negra era extremamente importante. Se Xi Feng realmente não viesse, então ela deveria estar fazendo alguns preparativos com antecedência. Assim que Neve Gentil estava preparada para contatar seus subordinados, Xi Feng e seu grupo apareceram. Desculpe, fiz todos vocês esperarem. Xi Feng coçou a cabeça, desculpando-se. Embora ele tenha se apressado, a distância era muito grande. Além disso, eles encontraram um elite extremamente raro de nível 5 no caminho para cá, então eles perderam algum tempo. Depois de não se encontrarem por pouco mais de um dia, Xi Feng descobriu que Neve Gentil e os outros de seu grupo haviam trocado seus equipamentos. Todos eles estavam usando equipamentos lindos. O equipamento de conjunto de luz de chama nível 5 que todos eles estavam usando era o melhor equipamento de equipe disponível atualmente. Com esse equipamento, desde que o líder da equipe comandasse corretamente, eles definitivamente conquistariam o modo normal do Vale da Lua Negra depois de se familiarizarem com a masmorra. Sobre o cemitério da Lua Negra. Mesmo que Xi Feng agora possuísse um conjunto completo do conjunto de equipamento Lua Prateada, ele ainda tinha muitos requisitos. Por exemplo, a receita avançada de Pedra de Amolar. Esta era a versão fortalecida da Pedra de Amolar. A receita para este item só poderia ser obtida em masmorras de equipe. Além disso, apenas chefes da masmorra teriam uma chance de largá-lo. Você ainda se lembrou de vir. Já chega.
Já que vocês estão aqui, deixem seu grupo, e nós reformaremos o grupo. Zhao Yueru originalmente queria provocar Xifeng, mas Neve Gentil a impediu um passo antes. Neve Gentil ainda estava um pouco irritada de antes, mas depois de lançar um olhar rápido para Xifeng, ela descobriu chocantemente que Xifeng havia alcançado nível 6. Atualmente, os jogadores de nível 6 em toda a cidade da Folha Vermelha eram jogadores de primeira linha. Anteriormente, quando ela conheceu Xifeng, seu nível não era nada especial. Estava apenas abaixo da média. Agora que ele foi capaz de alcançá-lo a tal ponto, era possível ver que a velocidade de nivelamento de Xifeng era extremamente rápida. Quanto a Black e os outros que estavam atrás de Xifeng, todos eles eram nível 5. Eles também estavam totalmente equipados com equipamento bronze, e tal padrão era relativamente bom entre equipes temporárias. O grupo de Xifeng então se desfez e todos se juntaram ao time de Neve Gentil. Todas as guildas e jogadores ao redor viram Xifeng se juntar ao time de Neve Gentil. A julgar pelo equipamento do grupo de Xifeng, era óbvio que Xifeng e os outros não eram membros da Ouroboros. No entanto, era extremamente estranho que eles ainda pudessem se juntar ao time de Neve Gentil e entrar no Masmorra juntos. O equipamento usado pelo grupo de Xifeng não parecia muito alto nível. Eles usavam apenas peças dispersas de equipamento de bronze, não muito diferente do equipamento de um time temporário. Essa era a luta importante para a primeira limpeza de uma masmorra de equipe. Neve Gentil estava tão confiante em conseguir obtê-la facilmente que convidaria um grupo de pessoas assim? Apenas apunhalando o coração sabia da força de Xifeng. Agora que ambos os poderosos se juntaram, a competição pela primeira limpeza do cemitério da Lua Negra tinha se tornado muito mais difícil. Irmão Zan, esse é o pirralho que armou para os nossos homens. Comentou o tigre flamejante com ódio quando viu Xifeng. Então, é ele. Zan Lovei levantou as sobrancelhas. Ele não pôde deixar de prestar mais atenção em Xifeng. Ele então disse em um tom profundo. Já que ele tem alguma conexão com a deusa da neve, tente não causar problemas com eles no futuro. Não desejo que enfrentemos uma guilda de primeira classe agora. Ser capaz de acabar com o grupo de tigre flamejante, e ter uma conexão com a deusa da neve, essa pessoa não era tão simples. Ele ainda precisava fazer algumas investigações sobre essa pessoa. Se essa pessoa tivesse se juntado à deusa da neve por acaso, ele definitivamente faria essa pessoa pagar por suas ações. Sim, eu entendo, irmão Zan. Tigre flamejante olhou ferozmente para Xifeng, apenas cerrando os dentes enquanto respondia. No entanto, a situação era diferente do lado da União Marcial. Cada membro da União Marcial não pôde deixar de desejar poder se livrar de Xifeng naquele instante. Era especialmente verdade para Leão da Espada de Ferro. Anteriormente, ele havia dito que mataria Xifeng de volta ao nível 0. Agora que ele viu que Xifeng já havia alcançado nível 6, um nível acima do próprio Leão da Espada de Ferro, ele se sentiu extremamente humilhado. O que esse grupo de assassinos está fazendo? Eles realmente permitiram que ele lavasse seu nome vermelho e até mesmo subisse para o nível 6. Só o fato de Xifeng estar parado naquele lugar, ileso, fez com que a luz no rosto de Leão da Espada de Ferro desaparecesse. Seu rosto ficou vermelho de raiva, dizendo: entre em contato imediatamente com o grupo de assassinos. O que exatamente está acontecendo aqui? Chefe, o que houve? Perguntou um dos assassinos que estavam de guarda em frente ao hotel. O que houve? Leão da Espada de Ferro quase sufocou de raiva quando ouviu essas palavras. Ele berrou. Eu disse a todos para prestarem atenção em Efeng, ainda assim, o que vocês todos estavam fazendo? Chefe, estamos constantemente de olho nele. No entanto, Efeng não pôs os pés fora do hotel. Imagino que ele deve estar com medo. Disse o assassino, intrigado. Você está constantemente de olho nele? Então me diga, quem é essa pessoa que estou olhando? Leão da Espada de Ferro enviou uma captura de tela, perguntando friamente. Impossível. Nós realmente estivemos constantemente de olho em Efeng, e ele nunca apareceu. O assassino, imediatamente estupefato, olhou para a captura de tela. Vocês são um bando de lixo que não conseguem nem vigiar uma única pessoa. Saia da União Marcial imediatamente. Não quero mais ver vocês. A raiva inundou completamente a mente de Leão da Espada de Ferro. Pouco depois, ele se virou para encarar Xifeng, dizendo ao seu subordinado. Chame alguns homens, quantos você puder. Depois que eles terminarem com a masmorra, eu o quero morto imediatamente. Chefe Espada de Ferro, isso não seria uma boa jogada, certo? Não importa como você diga, ele ainda tem alguma conexão com a deusa da neve. Se criarmos um relacionamento ruim com Ouroboros, seria prejudicial ao desenvolvimento da nossa guilda. Disse um druida. Lá fora, nas ruas, vivemos dependendo da nossa reputação. Agora que alguém pisoteou nossa reputação no chão, quem se importa com mais alguma coisa? Leão da Espada de Ferro disse com desdém.
E daí se ela é a deusa da neve? Ela ainda não conheceu esse papai aqui. Não acredito que uma vagabunda idiota como ela possa fazer muito comigo. Se ela souber ser diplomática, ainda posso dar a ela alguma cara. Se não, então eu a matarei de volta ao nível 0 também. O chefe está certo. O domínio de Deus só tem um pouco mais de jogadores. Quão prestigioso era durante aqueles anos em que varremos o mundo marcial? Agora, também podemos varrer o domínio de Deus como antes. Do que devemos ter medo? Os jogadores que seguiam constantemente o Leão da Espada de Ferro expressaram seus acordos, todos eles liberando a aura de um cão louco de seus corpos. Na opinião deles, era preciso ser feroz ao jogar jogos de realidade virtual. Comparado aos jogos Wuxia, Domínio de Deus tinha apenas mais jogadores. Além disso, eles tinham que levar em consideração tantos problemas todos os dias. De que adiantava se preocupar com cada pequena coisa? Não seria tudo resolvido se eles simplesmente matassem essas guildas de primeira classe até a submissão? Eles só dependiam de ser ferozes para ter sucesso no jogo Wuxia anterior que jogaram, e seria o mesmo em Domínio de Deus. Somente o druida, que havia ingressado recentemente, balançou a cabeça, impotente. Essas pessoas eram loucas. Xifeng não notou os movimentos da União Marcial. Ele apenas discutiu a missão da cooperação com Neve Gentil. Os itens dropados da masmorra serão distribuídos de acordo com os requisitos da classe. Se ambos os lados precisarem do mesmo equipamento, então não deve haver problema se apenas rolarmos para ele, certo? Não temos problemas com a distribuição de equipamentos. No entanto, quero prioridade sobre as receitas e materiais para os empregos de estilo de vida. O objetivo de Xifeng em vir aqui era a receita avançada de pedra de amolar, enquanto o equipamento realmente não importava para ele. Você! Não se esqueça de que somos nós que iremos carregá-lo através do masmorra. Além disso, você sabe o quão valiosas são as receitas para empregos de estilo de vida? Após ouvir as palavras de Xifeng, Ao Yueru bateu os pés com raiva, berrando como uma tigresa feroz. Os outros membros da equipe de Neve Gentil também estavam se sentindo ofendidos. Xifeng e seu grupo eram apenas um grupo de jogadores selvagens. Eles já eram extremamente benevolentes com rolar para distribuir o equipamento. Apesar desse fato, Xifeng ainda estava tentando tirar vantagem deles. Irmão Feng, seu pedido está indo um pouco além da conta. De qualquer forma, nosso equipamento é um pouco mais fraco que o deles, e até mesmo limpar a masmorra seria um problema para nós. Então por que você não muda seus requisitos? Blackie aconselhou. Embora seus equipamentos fossem muito bons, comparados aos conjuntos de equipamentos dessas pessoas, eles claramente ainda estavam um passo atrás. Ser capaz de rolar por equipamento já era uma boa condição. Ir mais longe para competir por receitas para empregos de estilo de vida. Ninguém estaria disposto a ceder a tal pedido. Para ser franco, mesmo sem a presença deles, a equipe de Neve Gentil poderia limpar o cemitério da Lua Negra. Xifeng balançou a cabeça. Ele não se importaria se fossem quaisquer outras receitas. No entanto, ele não concederia nenhum único passo para a receita avançada de pedra de amolar. Ele também não poderia revelar nenhum detalhe para evitar atrair a suspeita dos outros. Afinal, antes de uma masmorra de equipe ser conquistada, o site oficial não revelaria nenhuma informação sobre seus drops. As masmorras de 20 homens só seriam atualizadas uma vez a cada 3 dias. Havia apenas uma quantidade dessas masmorras de equipe por perto, e cada uma delas era extremamente preciosa. Quanto mais cedo Xifeng obtivesse a receita avançada de pedra de amolar, mais cedo ele obteria uma vantagem sobre os outros jogadores. Para uma oficina como a deles, que vivia no limite, eles tinham ainda mais motivos para não desistir. Neve Gentil, que tinha uma expressão fria como o gelo, também abriu a boca dessa vez, dizendo: receitas para empregos de estilo de vida são extremamente importantes para nossa guilda. Seu pedido, não posso concordar com ele. A única frase de Neve Gentil determinou o veredito final, não permitindo que ninguém recusasse. Depois de trabalhar com Chama Negra, Neve Gentil descobriu a importância dos empregos de estilo de vida. Embora sua influência em relação ao domínio de Deus fosse pequena agora, quem poderia garantir que permaneceria assim no futuro? Por isso, ela não deixaria escapar nenhuma única receita que caísse da masmorra. Com a aprovação de Neve Gentil, a confiança dos membros da Ouroboros cresceu. Cada um deles olhou para o Xifeng de aparência tola. Agora que nosso líder recusou, vamos ver como você vai continuar agindo de forma arrogante. Se você tiver habilidade, então forme seu próprio time para entrar no cemitério da Lua Negra. Teremos mais facilidade dessa forma também. Xifeng franziu levemente as sobrancelhas. Ele não achava que Neve Gentil seria tão resoluta. Ele se perguntou o que tinha acontecido com Neve Gentil para desencadear um nervo nela. Ela estava completamente diferente de quando se conheceram. Naquela época, ainda havia espaço para discussão. No entanto, Xifeng não tinha a mínima ideia de que a pessoa que ativou Neve Gentil era exatamente ele.
Que tal isso, então? Faremos um leilão com o grupo para as receitas de estilo de vida que caírem. Disse Xifeng. Sem ter opções melhores, ele só pôde dar um passo para trás e fazer alguns acordos. Ao ouvir Xifeng, Ao Yueru cobriu sua boca delicada enquanto revelava um sorriso superficial. Feng, pare de sonhar. As masmorras de equipe só reiniciam uma vez a cada 3 dias. As receitas obtidas de dentro são extremamente importantes para o desenvolvimento de uma guilda. Como poderíamos leiloá-las entre o grupo? Se você insistir em fazer isso, então chamaremos mais alguns de nossos membros de elite. Dessa forma, aqueles que entrarem no cemitério da Lua Negra serão todos nossos membros, e não precisaremos compartilhar nada com você. O tom de Zhao Yueru se tornou assustador. Zhao Yueru já havia deixado suas palavras extremamente claras: se você vai ficar, então esqueça as receitas. Caso contrário, faça as malas e vá embora. Não vamos obstruí-lo em seu caminho. Enquanto isso, Neve Gentil não mostrou sinais de atrapalhar Zhao Yueru. Suas ações significavam que ela também concordava com o ponto de vista de Zhao Yueru. Senhorita Zhao, por favor, não fique brava. O irmão Feng não sabe o quão importantes as receitas são para todos vocês. Peço desculpas. Blackie não conseguia mais suportar assistir a essa cena continuar se desenrolando. Mais disso, e o resultado final seria definitivamente uma separação. Eles conseguiram obter o favor da deusa da neve depois de muita dificuldade. Portanto, eles não podiam simplesmente deixar passar essa chance de avançar ainda mais em sua oficina. Blackie continuamente deu dicas para Xifeng não agir precipitadamente e aproveitar essa oportunidade. Xifeng podia sentir o comportamento resoluto de Neve Gentil. Tal atitude lhe dava dor de cabeça. No entanto, não seria fácil para ele encontrar outro time para entrar no cemitério da Lua Negra. Afinal, era uma masmorra de equipe. Um certo padrão de equipamento, confiança e cooperação era necessário para limpá-lo com sucesso. Além disso, jogadores que foram recrutados abruptamente podem não ser necessariamente confiáveis. Eles podem até trazer efeitos adversos para o time. Tudo bem então, vamos com seus arranjos. Claramente não era sensato para ele entrar em um impasse com Neve Gentil agora. Xifeng não tinha escolha a não ser desistir dessa chance. Sua única escolha era procurar por novos membros confiáveis depois que terminasse a masmorra. Ele então os levaria para entrar em outras masmorras de equipes. Vendo Xifeng concordar, Blackie soltou um suspiro de alívio. Por outro lado, Ao Yueru estava ligeiramente amuada. Ela interiormente se sentiu infeliz por não ter conseguido afugentar Xifeng. Neve Gentil não prestou atenção à irritação de Zhao Yueru. A hora da abertura da masmorra já havia chegado. Os outros times da guilda estavam todos entrando na masmorra, um após o outro. Por isso, Neve Gentil disse no chat da equipe: vamos entrar então. Antes de entrar na masmorra, Neve Gentil havia definido a dificuldade da masmorra como normal. Dessa forma, após entrar no portal de teletransporte, todos seriam enviados para o modo normal do cemitério da Lua Negra. As masmorras de equipe eram semelhantes às masmorras de grupo, nas quais tinham 3 dificuldades diferentes: normal, difícil e inferno. No entanto, as guildas que não estavam familiarizadas com a masmorra geralmente começavam obtendo e entendendo informações do modo normal da masmorra. Eles então usavam as informações obtidas para se preparar para o modo difícil e o modo inferno. Agora mesmo, cada guilda estava competindo pela primeira limpeza do cemitério da Lua Negra. Eles queriam usar essa chance para aumentar sua influência sobre os jogadores na cidade da Folha Vermelha. Então, naturalmente, eles não começariam desafiando uma dificuldade maior. A equipe entrou no portal de teletransporte, um após o outro. Todos se transformaram em um raio de luz branca ao entrarem no cemitério da Lua Negra. As masmorras de equipes eram diferentes das masmorras de grupo. O mapa dentro de uma masmorra de equipe era extremamente grande. Elas eram praticamente do mesmo tamanho de uma pequena cidade, com algumas sendo do mesmo tamanho de uma cidade com uma população de milhões. O cemitério da Lua Negra foi a primeira masmorra de equipe disponível perto de Cidade da Folha Vermelha, então o mapa da masmorra era relativamente pequeno. Ao contrário das masmorras de equipes em outros jogos de realidade virtual, o objetivo principal ao entrar em qualquer masmorra de equipe em domínio de Deus era encontrar a saída. Contanto que os jogadores pudessem encontrar a saída e deixar a masmorra, eles teriam limpado a masmorra. Depois de deixar a masmorra, eles também receberiam as recompensas correspondentes da masmorra. Cemitério da Lua Negra era diferente justamente por esse motivo. Levando em consideração que essa era a primeira vez que jogadores de domínio de Deus entravam em contato com masmorra de equipes, a dificuldade do cemitério da Lua Negra era menor do que a de outros masmorra de equipes. Os jogadores só precisavam considerar um ponto-chave quando dentro do masmorra: sobreviver. Contanto que conseguissem sobreviver e sair pela saída, eles limpariam a masmorra.
Imediatamente após todos entrarem no cemitério da Lua Negra, um vento gelado os emboscou, fazendo seus corpos inteiros tremerem. Já passava do crepúsculo neste lugar, e uma lua vermelha pairava acima do céu, brilhando sobre a terra. Lápides cobriam o deserto, e as pedras gigantescas formavam um labirinto gigantesco. Uma atmosfera estranha enchia o lugar, juntamente com inúmeros lamentos de angústia. Vou dividir nossas responsabilidades primeiro, então, quando chegar a hora, apenas certifique-se de fazer sua parte. Neve Gentil não ficou nem um pouco chocada com a atmosfera estranha. Em vez disso, os cantos de seus lábios se curvaram para cima, formando um sorriso animado. Embora tenham desperdiçado vários minutos, eles determinaram adequadamente as responsabilidades de cada membro da equipe. Dessa forma, sempre que algo inesperado acontecesse, todos poderiam reagir com o menor tempo possível. A equipe tinha um total de 4 curandeiros, sendo 2 clérigos, um oráculo e um druida. Havia 2 tanques no time. Um deles era um guerreiro de escudo, o outro, um cavaleiro guardião. Enquanto isso, Xifeng foi organizado na equipe da adaga. O objetivo principal do grupo era combater nas linhas de frente. Por outro lado, Neve Solitária foi organizado na equipe de proteção. Seu objetivo principal era proteger a linha de vida do time, os curandeiros. Certo, grupo de escoteiros, procurem um caminho. Nós seguiremos atrás em um ritmo mais lento. Assim que Neve Gentil ficou satisfeita com a formação da equipe, ela providenciou que 2 assassinos explorassem a frente. Após entrarem no labirinto de terra devastada, os 2 assassinos imediatamente relataram a situação que descobriram. Neve Gentil respondeu imediatamente, permitindo que sua equipe avançasse em direção à melhor rota possível e evitasse facilmente as armadilhas montadas pelos Kobold assassinos e Kobold guerreiros. Kobold assassino, classificação comum. Nível 5. HP 1600 de 1600. Kobold guerreiro, classificação elite. Nível 5. HP 3500 de 3500. Se eles acionassem a armadilha aqui, eles teriam que enfrentar mais de 30 Kobold assassinos e 7 ou 8 Elite Kobold guerreiros. Tal situação definitivamente causaria grandes perdas para a equipe. Graças às decisões rápidas de Neve Gentil, a equipe se aproximou cada vez mais da saída do labirinto. No caminho, eles só precisaram matar uma pequena quantidade de Kobolds. Até Xifeng ficou um pouco chocada com a liderança de Neve Gentil. Era como se todos os assuntos dentro do cemitério da Lua Negra estivessem nas palmas de suas mãos. Zhao Yueru caminhou até o lado de Xifeng, orgulhosamente dizendo: "O que você acha? Você deveria ver o quão distantes estão suas forças agora, certo?" Xifeng permaneceu em silêncio. Ele não prestou muita atenção a Zhao Yueru, sua mão apenas apertando sua preciosa espada pendurada em sua cintura. "Você está sem palavras agora, não é?" Zhao Yueru pensou que Xifeng estava concordando tacitamente, seu coração sentindo uma onda de prazer. No entanto, não muito tempo depois de Zhao Yueru se sentir satisfeita consigo mesma, 2 gritos de gelar o sangue surgiram no chat da equipe. "Grupo de escoteiros, o que aconteceu?" Neve Gentil perguntou apressadamente. "O sistema soou. O jogador Grito Branco morreu. O jogador Sombra do Vento morreu. O que aconteceu?" Quando Zhao Yueru viu que os 2 jogadores que morreram eram ambos do grupo de escoteiros, seu coração se encheu de perguntas. Entretanto, ninguém respondeu a Zhao Yueru. Devido às configurações do domínio de Deus, os jogadores não conseguiam iniciar a comunicação após a morte. Todos imediatamente ficaram tensos. Eles observavam seus arredores vigilantemente. As mortes misteriosas dos 2 jogadores informaram os membros do Ouroboros de uma coisa. Ambos os jogadores que morreram tinham técnicas muito boas. Caso contrário, eles não teriam se tornado membros de elite da Ouroboros. Suas mortes repentinas e a falta de até mesmo a menor informação só poderiam significar uma coisa: este lugar havia se tornado extremamente perigoso. Todos, prestem atenção ao seu entorno. Curandeiros, fiquem no meio. Grupo de proteção, protejam os curandeiros. Tanques, preparem-se para ativar suas habilidades de salvamento a qualquer momento. Grupo de adaga, preparem-se para a batalha. Neve Gentil não estava assustada com a situação. Ela imediatamente deu comandos, permanecendo pronta para o combate. A arrogância convida ao desastre, a humildade recebe benefícios. Essa frase aconteceu de ser aplicável aos membros do Ouroboros. Foi especialmente verdade para o arrogante Zhao Yueru. Problemas estavam fadados a ocorrer quando alguém se tornava complacente. Só que os problemas, dessa vez, chegaram rápido demais. Zhao Yueru, que ainda estava relaxada, de repente apertou seu cajado de cristal. Ela não estava mais agindo alegre ou espirituosa, sua expressão agora se tornou solene. Ela observou seus arredores em busca de cada pequeno detalhe, revelando a qualidade inquestionável de uma especialista. Os outros membros da Ouroboros também não ousaram mais ser descuidados.
Embora estivessem confiantes em seus equipamentos, até mesmo possuindo a confiança para superar o cemitério da Lua Negra, essa confiança ainda desapareceu gradualmente depois que os dois jogadores foram mortos instantaneamente. Eles não puderam deixar de se tornar cautelosos e tímidos. Quanto ao grupo de Xifeng, eles estavam ainda mais nervosos. Dentro de seus corações, eles ainda se consideravam um bando de novatos. Enquanto isso, os membros de elite da Ouroboros diante deles eram especialistas. Suas técnicas os superavam aos trancos e barrancos. No entanto, esses especialistas que usavam equipamentos de primeira linha ainda morriam de uma morte insondável. Este cemitério da Lua Negra era simplesmente assustador. Vendo todos em tal pânico, Xifeng permaneceu incomparavelmente calmo. Quanto ao que realmente aconteceu, ninguém tinha uma compreensão melhor do que ele, ou melhor, ele há muito tempo previu tal situação. Como o cemitério da Lua Negra tinha uma dificuldade menor, dependendo do equipamento e de alguns especialistas, era fácil o suficiente para ser limpo tranquilamente. No entanto, na vida anterior de Xifeng, um número desconhecido de guildas caiu na masmorra repetidamente, a ponto de amaldiçoar a mãe de alguém. Com base na força da equipe de Neve Gentil, eles ainda seriam capazes de limpar a masmorra, mesmo depois de serem eliminados pela equipe mais de uma dúzia de vezes. Só que o preço a pagar por tal ação era muito alto. Algo está vindo. Tanques, prestem atenção. Xifeng avisou. Ele apertou os olhos, olhando para a névoa que flutuava mais perto. Todos ficaram tensos de repente, olhando para cima. O que é isso? O guerreiro de escudo descobriu uma figura borrada dentro da névoa. A figura estava escondida dentro da névoa escura, impedindo que alguém a visse claramente. A equipe só sabia que a coisa estava gradualmente se aproximando, passo a passo, rastejando tão devagar quanto um caracol. Conforme a distância entre os dois lados diminuía, os lamentos de angústia ficavam mais altos, fazendo com que todos os presentes tivessem arrepios. Justo quando a figura estava prestes a deixar a neblina. Tanques ativem suas habilidades de salvar vidas. Xifeng gritou. Entretanto, o guerreiro escudo não prestou atenção às palavras de Xifeng. Ele sempre desprezou Xifeng em seu coração. A última vez que se encontraram, Xifeng era apenas um novato que teve sorte. Xifeng só conseguiu atrair a atenção do líder porque se familiarizou com o domínio de Deus antes do tempo. Embora Xifeng estivesse atualmente no nível 6, ele definitivamente dependia de sua familiaridade com as missões e monstros para subir de nível tão rapidamente. Ele realmente não possuía força. Mesmo que as habilidades de Xifeng fossem boas, o número de especialistas que a Ouroboros recrutou ao longo dos anos de outros jogos de realidade virtual excedeu 5.000. Não faltavam pessoas como Xifeng. Em outras palavras, dentro da Ouroboros, havia muitos jogadores que eram muito melhores que Xifeng. Embora o guerreiro de escudo não tenha prestado atenção às palavras de Xifeng, o cavaleiro guardião, Kola, sempre confiou em Xifeng. Ele tinha, na primeira instância, ativado a bênção de proteção em si mesmo. Assim que a figura dentro da névoa estava prestes a se revelar, 2 raios negros de luz saíram da névoa, alcançando os tanques na linha de frente em um piscar de olhos. Esses 2 raios de luz eram tão rápidos quanto balas. Os tanques volumosos não tinham como desviar deles. Naquele momento, Neve Gentil apenas gritou. Tanques, usem suas habilidades de salvar vidas. Infelizmente, a Neve Gentil ainda estava um passo atrás. Um dos raios negros imediatamente perfurou o corpo do guerreiro de escudo, um dano de menos 1.600 pontos aparecendo acima de sua cabeça. Ele foi morto instantaneamente. Os olhos do guerreiro de escudo fixaram-se em seu peito, onde o raio negro penetrou, passando involuntariamente. Enquanto isso, após ativar bênção de proteção, o dano que Kola recebeu foi reduzido em 50%. Além da armadura celeste de classificação prata secreta que ele recebeu de Xifeng, Kola recebeu apenas um pouco mais de menos 500 de dano, perdendo um pouco mais da metade de seu HP. Todos ficaram estupefatos depois de ver isso. Um tanque de nível 5 usando equipamento de conjunto de bronze morreu, assim, do nada. Enquanto isso, mais figuras começaram a aparecer em meio à neblina. Quando Neve Gentil se lembrou dos raios negros aterrorizantes de antes, ela imediatamente comandou. Curandeiros, curem-se. Todos recuem. Cavaleiro Guardião, cubra a retirada de todos os outros. Qualquer um com uma habilidade de defesa, preste atenção e proteja o Cavaleiro Guardião. Ouvindo os comandos de Neve Gentil, Kola hesitou um pouco. Ele se virou para olhar para Xifeng, pretendendo esperar pelo comando de Xifeng. Recue então. Prestem atenção ao seu posicionamento e mantenham uma linha reta com as pessoas atrás. Xifeng assentiu com a cabeça. Após receber as ordens de Xifeng, Kola imediatamente agiu. Vendo tal cena, Neve Gentil sentiu-se levemente chateada em seu coração. No entanto, ela não expressou isso. Por outro lado, Zhao Yueru não estava tão disposta.
Um novato como você, em vez de ouvir os comandos de Neve, você realmente ouviu as palavras daquele cachorro sortudo de merda? Ele estava tentando sugerir que a força e os comandos da deusa da neve não eram tão confiáveis quanto os de Xifeng? No entanto, quando Zhao Yueru estava prestes a abrir a boca, ela imediatamente a fechou. Isso porque, enquanto Kola estava recuando, ele era capaz de usar seu escudo simultaneamente para bloquear os raios negros que disparavam em direção aos outros jogadores. Ele era até capaz de desviar dos ataques dos raios negros enquanto, ao mesmo tempo, recuava de forma ordenada. Tal feito era absolutamente impossível para um novato realizar. Suas habilidades eram até melhores do que as do próprio guerreiro de escudo por um fio. Com 4 curandeiros o curando, Kola conseguiu manter seu HP acima da linha de segurança. Durante os ocasionais momentos de desespero, Xifeng usaria desviar para ajudar Kola a bloquear os raios negros, permitindo que Kola retivesse sua vida. Tais cenas fizeram com que os membros da Ouroboros, que estavam anteriormente insatisfeitos com Xifeng, mudassem de ideia. Eles questionaram se eram capazes de realizar tais ações. Além disso, Xifeng resgatou Kola várias vezes agora, provando que não era apenas uma coincidência, mas habilidade. Enquanto Kola não morresse, os membros restantes da equipe permaneceriam seguros. Pode-se dizer que Xifeng estava segurando as vidas de toda a equipe. Parece que eu ainda o subestimei. Neve Gentil começou a ver Xifeng sob uma luz diferente. Embora ela também tenha ajudado Kola a bloquear alguns ataques, suas ações não foram tão naturais e agradáveis quanto as de Xifeng. Ele era capaz de bloquear os ataques sem atrapalhar os movimentos de Kola. Depois que todos recuaram um pouco, eles finalmente conseguiram ver claramente as figuras dentro da neblina. Eles tinham corpos gigantescos com a altura de 2 pessoas. Seus braços eram ambos equipados com garras pretas e metálicas. Quando atacavam, suas garras eram como espadas disparando e embainhando rapidamente depois, tudo em um piscar de olhos. Kobold Zumbi, Elite Especial. Nível 6. HP 5000 de 5000. Apenas um único Kobold Zumbi era dor de cabeça para eles. No entanto, havia um total de 6 Kobold Zombies que surgiram da névoa. Tais números praticamente exigiam suas vidas. Para piorar as coisas, um grupo de Kobold guerreiros também apareceu em seu caminho de retirada. Todos finalmente entenderam a dificuldade de uma masmorra de equipe. Sua dificuldade era praticamente mais de 10 vezes maior que a de uma masmorra de grupo. Estamos acabados. Zhao Yueru sentiu desespero em seu coração quando viu o número de elites e elites especiais. Como vamos lutar contra tantos elites e elites especiais? Além disso, eles têm tanto combate à distância quanto corpo a corpo para cooperar uns com os outros. Os outros membros da equipe concordaram com a opinião de Zhao Yueru. Não tem como passarmos. Neve Gentil franziu as sobrancelhas. Ela não estava disposta a simplesmente deixar uma masmorra assim. Naquele momento, Xifeng abriu a boca, dizendo: se utilizarmos o terreno adequadamente e cooperarmos bem uns com os outros, não será totalmente impossível. Os membros da Ouroboros sentiram desgosto em seus corações quando ouviram Xifeng. Ele estava zombando totalmente da incapacidade dos comandos de Neve Gentil. Mais fácil falar do que fazer. Quem saberia lidar com tantos elites e elites especiais? Vá em frente, se puder. Zhao Yueru zombou, olhando para Xifeng com desdém. Fim dos capítulos do 96 ao 100. É isso, pessoal. Se gostou daquele like, deixe seu comentário e compartilhe. Vamos ficando por aqui. Até a próxima, e tchau.